Oi pessoal, tudo bem? Eu estou aqui hoje para apresentar para vocês como a gente constrói um joguinho. O jogo que vamos criar, ele é baseado no Mario e a ideia é que ele vá pegando as Love Coins e fuja das dívidas. Vamos ver como a gente faz? Então, a ideia é que a gente consiga fazer ele pegando as moedinhas e fuja aqui dos cartõezinhos, para que ele não perca o que ele vai recebendo, tá? Então, vamos ver como que a gente faz isso. Dentro aqui do Scratch, que é a ferramenta que nós vamos utilizar para criar o jogo, a gente tem a seguinte estrutura. A gente tem a parte de código, e aqui os códigos, eles são todos por bloquinhos, já com algumas ações para a gente trabalhar dentro do cenário, dentro dos atores. A gente tem a parte de cenários, propriamente dita, que é onde a gente vai colocar alguma coisa aqui no fundo, para que faça sentido aqui o joguinho, né, ter movimento, interação. E tem os sons, que a gente também já vai trabalhar com eles. A coisa que nós vamos fazer é colocar um cenário. Aqui no canto inferior direito, ele tem aqui selecionar cenário. Se eu clicar aqui, ele vai me trazer já imagens da galeria dentro do Scratch. Se eu clicar em voltar, eu também posso vir aqui e selecionar um cenário do meu computador. Então, eu vou carregar um cenário que eu já tenho com o tema do Mario. Então, abrir aqui. E aí, perceba que ele tem um espaço em branco aqui nessa tela. Essa telinha aqui, ela vai mostrando pra gente como que tá ficando o jogo, tá? Então, a gente precisa organizar isso aqui. Como que a gente vai fazer? A gente vai selecionar aqui essa imagem. A gente pode dar um menos aqui nesse zoom para poder ver a telinha inteira. E aí, a gente vai arrastar aqui para ir aumentando a imagem. Aqui, aumenta aqui. Tá mais um pouquinho. Então, olha, agora a gente tem um cenário completo aqui. Ok, agora a gente vai começar a trabalhar com os nossos atores. O que acontece? Esse atorzinho aqui, ó, quando a gente clica em selecionar um ator, eu posso, da mesma forma, vir para a galeria e escolher um personagem que eu quero que tenha dentro do meu jogo, ou então eu venho aqui e carrego um ator do meu computador, que é o que a gente vai fazer. A gente está trabalhando com o Mario. Então, agora a gente está vendo aqui que esse personagem ficou enorme na minha tela. Como que eu arrumo? Então, a gente volta aqui, agora ele aparece assim, fantasias. Então, eu clico aqui. Essa fantasia se refere a esse ator que é o Mario. A gente precisa reduzir ele. Mas antes de reduzir ele, como que eu faço, será, para mudar a roupinha dele, se eu quiser, dentro do jogo? Como que eu faço para poder mostrar que ele está se movimentando? Então, eu vou ter vários personagens do Mario com posições diferentes. Então, eu vou vir aqui em escolher a fantasia. E aí, eu poderia, mesma forma, vir para a galeria. Ou então, a gente vai carregar a fantasia. Então, vamos carregar a fantasia 2, que pode ver que aqui ele está com a perninha como se fosse se mexer. Depois, a gente vai carregar a fantasia 3. Ele também está numa outra posiçãozinha. A 4. Aqui é uma fantasia como se ele tivesse sofrido alguma ação. E o 5, que é a ação dele perder. E nós temos também a fantasia quando ele vence, que é a última aqui. Ok, mas pode ver que quando eu vou clicando aqui, aparece todos aqui bem no meio da tela e todos eles estão enormes. Então, vamos tentar diminuir ele para se encaixar aqui. Então, eu vou vir aqui no tamanho, onde tem o 100, e vou colocar aqui um número, por exemplo, 40. Opa, agora ele ficou pequenininho, ficou bom. Mas ele está voando aqui, né? Eu tenho que selecionar ele, arrastar e alinhar ele com o chão. Ok. Muito bem, agora a gente vai trabalhar com o movimento do Mario. A gente vai tentar fazer ele se movimentar nessa tela. Se eu ir clicando nas imagens, pode ver que ele vai mudando aqui as fantasias. Mas agora eu quero fazer com que ele se mexa quando eu começar o joguinho. Como que eu vou fazer? Vindo aqui para o lado de código, a gente vai configurar da seguinte forma. Então, nós vamos trabalhar com alguns controles. Então, quando eu mexer em determinada tecla, ele vai para um lado. Então, vou fazer o seguinte. Quando a tecla seta para direita for pressionada, o que vai acontecer? Eu tenho que fazer ele ir para a direita. Então, vou vir para ação de movimento e vou colocar para ele ir para a direção da direita. Então, a gente arrasta esse bloquinho, aponta para a direção 90.
Aí, eu tenho que mudar, quando ele for para essa direção, eu tenho que mudar a fantasia dele, para eu dar a sensação que ele está se mexendo. Então, eu vou vir em aparência e vou mudar para fantasia 2, que é a segunda que vai dar aquele ação de movimento. Vou colocar um evento aqui para esperar alguns segundinhos, para ele poder mudar de novo para outra fantasia. 0,05. Vou adicionar aqui uma quantidade de passos, né? De velocidade. Então, posso colocar adicione 10, que é a velocidade. E vou mudar para a fantasia novamente. Qual fantasia? Ele tem que voltar para outra fantasia, que é a fantasia 1. Porque ele vai intercalar entre as duas imagens. E aí, eu adiciono de novo mais um movimento. Adicione 10. Então, o que vai acontecer aqui? Vamos tentar apertar a tecla da seta para a direita. Olha só, ele está mudando. Ele muda entre uma imagem e outra a cada 10 passinhos ali dentro da velocidade aqui do mar. Mas agora ele não volta. Como é que eu faço para ele vir para a esquerda? Mesma coisa. Vou vir no evento. Quando a tecla agora seta para a esquerda for pressionada, eu vou colocar aqui para apontar para a direção, que agora é o contrário. Aponto para a direção, e aí se eu clicar aqui, ele já aparece aqui para mim, eu mudo aqui a posição, que é o lado esquerdo, então ele vai ficar menos 90. E eu vou fazer a mesma coisa com a fantasia, preciso alterar a fantasia para a fantasia 2, que dá a sensação de movimento. Fazer ele esperar alguns segundinhos para poder dar essa sensação de movimento. 5. E vou adicionar aqui a quantidade de velocidade dele, que é o 10x, mas aqui vai ser... a gente vai ter que fazer ele ser negativo, então eu vou colocar um cálculo aqui. Vou colocar menos 1 vezes... E aí, eu mudo de novo a fantasia para a fantasia 1, que é a primeira dele paradinho. Ops, deixa eu só voltar aqui na fantasia, que eu esqueci de fazer uma coisa. Quando eu clico aqui no Mario, na direção, eu tenho que apertar aqui nesse esquerda e direita, para que ele espelhe a minha imagem. Porque se eu não clicar, se eu deixar aqui, ó, o que acontece? Ele vai virar a imagem de ponta cabeça. Então, eu volto aqui em direção, coloco para espelhar, e aí ele já vira para o lado esquerdo. Boto em código aqui, mude para a fantasia 1, e agora eu adiciono novamente esse bloquinho aqui de velocidade, multiplicando de forma negativa, para que eu consiga fazer com que ele venha para a esquerda. Então, aqui, venho no operador, coloco aqui, menos 1 vezes 10. Vamos ver se agora ele se movimenta para a esquerda? Vamos apertar a teclinha para a esquerda. Opa! Perfeito! Então, agora ele vai para a direita e vai para a esquerda. E aí, gostaram? Então, até aqui, a gente fez o Mario se movimentar. Muito bem, pessoal. Então, até aqui, a gente colocou um cenário no jogo, conseguiu fazer o Mario se movimentar para a direita e para a esquerda. E fiquem ligados que na próxima aula a gente vai começar a trabalhar com a Lovecoin. A gente vai ver como que o Mario vai pegar essa Lovecoin. Então, fiquem todos com Deus, uma boa semana e até logo!